Olá, alunos, tudo bom? Que maravilha, né? Todos bem, né? Muito bem. Com a prorrogação e suspensão das aulas, com medida excepcional para o enfrentamento do coronavírus, né, de acordo com o decreto número 18.913 de 2020, do governo do estado do Piauí, e com a aprovação do Conselho Nacional de Educação do parecer de número 5, 2020 também, tá, de 28 de abril, que normatiza as atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima, né? E a escola adotará novas medidas relacionadas ao ensino remoto, tá? Bem como a inclusão das avaliações. Então, hoje nós vamos falar um pouco, tá? Nós vamos ter nossa aula e vamos falar um pouco, tá? Sobre imperialismo norte-americano, tá bom? E é justamente aí onde a gente vai ver alguma coisa muito interessante em relação ao imperialismo norte-americano, tá certo? Então, atentem bem que o imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário da influência militar, cultural, política, geográfica, econômica dos Estados Unidos sobre outros países, tá certo? E por meio dessa prática de sucessivos governos dos Estados Unidos, mantém o controle econômico de diversas nações, favorecer seus próprios interesses econômicos, políticos e estratégicos. Então, os Estados Unidos, ele mantinha essa autoridade de influência militar, tá? Cultural, política, geográfica e econômica, tá certo? Sobre outros países. E isso favoreceu os seus próprios interesses econômicos, tanto político também como estratégico. Interessante que as raízes dessa prática já são encontradas logo após a consolidação da independência, tá, do país no início do século XIX. Né? Naquela época, é bom lembrar que naquela época o litoral do Mediterrâneo, próximo à Argélia, Tunísia, Líbia, também eles eram infestados por piratas financiados pelos governos locais, tá certo? Então, os governos locais daquela época, junto com os piratas, após a roubalheira toda, eles dividiam os lucros, tá, dos ataques que eles ali realizavam, ou seja, os piratas realizavam ataque e então os governos locais dividiam com os próprios piratas esses lucros que eles conseguiam roubar daquelas pessoas que passavam, daqueles comerciantes, né? E interessante que para evitar, tá, segundo a história, nós vemos aqui que para evitar ataques, todas as grandes potências da época pagavam tributos anuais aos 3 territórios africanos. E esses 3 territórios africanos referiam-se com o nome de Berbéria, né? Berbéria, e é o termo que os europeus utilizavam desde o século XVI até o século XIX para se referirem às regiões costeiras. E quem eram essas regiões costeiras? As regiões costeiras eram Marrocos, Argélia, Tunísia e também a Líbia, tá bom? É interessante vermos uma coisa muito importante, que foi por meio dessa prática que sucessivos governos dos Estados Unidos, né, eles mantinham o controle econômico de diversas nações. E no caso dos Estados Unidos, o imperialismo está enraizado na crença do diferencial. Tá? E que diferencial é esse? É conhecido como autoridade de influência, tá certo? Autoridade de influência. E essas autoridades de influência em relação aos demais países do mundo, em que teria como missão a difusão de ideias e liberdade, a igualdade e a democracia. Pois bem, trocando por miúdo, alunos, essa questão do diferencial, ou seja, os Estados Unidos tinham esse diferencial. Então, enquanto os demais países do mundo, tá, optava por uma difusão dos ideais de liberdade, de igualdade e democracia, os Estados Unidos não. Ele mantinha o quê? A autoridade de influência, né? Ele mantinha essa autoridade. Então, por aí surgiu vários fatores, tá, predominantes dessas autoridades em relação à questão dos Estados Unidos. E é justamente aí onde nós vamos estudar um pouco sobre esses fatores econômicos, tá? O governo dos Estados Unidos, eles desenvolveram
uma política econômica agressiva. Dentro do fator econômico, ele conseguiu, tá, desenvolver uma economia agressiva. Isso arregimentando, ou seja, buscando, trazendo parceiros, tá, comerciais e atingindo, além da América, os mercados asiáticos, assim que se tornou uma potência colonial nas Filipinas. Então, política econômica agressiva, nós podemos observar que era cuidar das finanças, era essencial para o governo naquela época. Então, os Estados Unidos, ele tomava as rédeas, ou seja, ele cuidava das finanças, tá? Porque, na verdade, era bastante essencial para o governo. E o próprio, também uma política econômica agressiva que eles também realizavam, era guardar dinheiro para algumas eventualidades. Evidentemente, tá? Ele tinha aquele certo cuidado de guardar o dinheiro para grandes eventualidades, para uma necessidade. Então, o governo dos Estados Unidos tinha essa preocupação. Enquanto alguns outros países não tinham essa preocupação de cuidar das finanças através do essencial para o próprio governo em si, os Estados Unidos ele tinha essa preocupação. Enquanto outros países não guardavam, tá, dinheiro para uma eventualidade, os Estados Unidos guardavam dinheiro para uma eventualidade, né? E também planejar finanças. Era uma política de economia agressiva para os Estados Unidos. O planejamento, tá, das finanças. Então, quem não tinha o planejamento das suas finanças, obviamente estava fadado ao quê? Ao fracasso. Então, os Estados Unidos tinham essa preocupação, a preocupação do planejamento das finanças. E nesse planejamento, ele queria oferecer o quê? Uma boa qualidade de vida para todo o seu povo. Então ele fazia isso. Com isso, ele fazia o quê? Uma organização que estava dentro da política econômica agressiva. Uma organização. É o que é o levantamento de todas as entradas e saída de orçamentos, ou seja, ganhos e gastos, né? Então ele tinha também essa preocupação. Vinha também, dentro dessa economia agressiva, vinha também o corte de gastos desnecessários. Os Estados Unidos tinham essa preocupação, diante das circunstâncias, tá, que existia dentro dele, era ter essa organização dos gastos, né? Evidentemente, o país que não tinha essa preocupação com gasto, ele também, como já fora dito, estava fadado ao fracasso. Tá certo? Então ele tinha essa preocupação, tá? Com o corte de gastos desnecessários. Que tem país aí que não se preocupa com isso. E com isso também, dentro da política econômica de agressividade, os Estados Unidos, ele tinha uma reserva, ou seja, realizava uma reserva financeira. Então ele tinha essa reserva financeira. Ele buscava pesquisa de preços para comprar em outros países, tá certo? Ele buscava essa pesquisa de preços para que não viesse fazer um gasto desnecessário para o município, ou seja, para o Estado e para a própria nação em si, tá certo? Então, os Estados Unidos representa a maior potência militar, política, econômica e cultural da atualidade. Por quê? Porque na sua política econômica agressiva, lá atrás, o próprio Estados Unidos já se preocupava em cuidar das suas finanças essenciais para o próprio governo. Ele guardava dinheiro para as eventualidades, tá? Planejava as suas finanças, oferecia uma boa qualidade de vida dentro desse planejamento, uma organização. Ele tinha essa organização, o levantamento de todas as entradas, os custos, as saídas dos seus orçamentos, tá? O quanto ganhava, o quanto gastava. Aí ele fazia corte de gastos desnecessários, ou seja, havia uma reserva de finança por causa desses cortes de gastos necessários. E, portanto, fazia uma pesquisa de preço. E aí passou os Estados Unidos a representar a maior potência militar, política, econômica e cultural da atualidade. Se os Estados Unidos naquela época não fizesse, ou seja, não realizasse essa política econômica agressiva, jamais ela seria um país de maior potência militar. Como nós vemos hoje, grandes países, alguns países, né, que estão em falência,
em falácias aí, né, por conta de não se preparar em planejamentos financeiros, de não ter uma política de economia agressiva. Por exemplo, o Brasil, hoje, em pleno século XXI, o Brasil precisa ter uma política econômica agressiva, principalmente em meio a essa meia pandemia, né? E isso está havendo um gasto muito grande de verbas para conter, ou seja, haver uma contenção dessa pandemia. E muitos estados, tá? Muitos estados, muitas cidades não estão lidando, tá, com essa verba para haver uma contenção, ou seja, gastos desnecessários, não procuram empregar esse dinheiro da pandemia, podemos assim bem dizer, tá, em fatos necessários que realmente represente um costume bem óbvio para o próprio contorno da cidade, do estado. Já os Estados Unidos não, eles se preocupavam e também passava para todas as cidades, né, para todos os prefeitos, para todos os seus governantes, tá, como se deveria conter diante de uma situação. Por isso que os Estados Unidos, ele representa hoje a maior potência militar, podemos assim dizer, política, econômica e cultural da atualidade. Nós vamos ver mais na frente o porquê essa questão econômica também da atualidade, tá certo? Por quê? Pois bem, o imperialismo norte-americano, ele configura um dos poucos impérios, tá certo?, que alcançaram uma escala global de eficiência e, podemos dizer também, de dominação. E com isso, a condição apenas conquistada pelos britânicos. E diz a história que essa conquista dos britânicos foi em 1815 a 1914. E também uma condição conquistada pelos romanos durante o auge de Roma, né, a Roma Antiga, lá em 29 a.C. e 180 depois de Cristo. Portanto, o imperialismo, trocando por miúdo, o imperialismo norte-americano foi um dos impérios na época que alcançaram a escala global de eficiência, tá? Ficando atrás apenas da conquista pelos britânicos, né, naquela época de 1815, e também atrás dos romanos, né, da Roma Antiga, lá em 180 depois de Cristo, ou seja, 29 a.C. e 180 depois de Cristo. Olha só que coisa interessante, o imperialismo norte-americano sendo o terceiro colocado em relação a essa questão, tá, de uma escala global de eficiência e dominação. Essa dominação tanto econômica, tanto em potência militar, tanto política, tá, tanto cultural da atualidade. Por quê? Porque eles se preocuparam. E com isso vimos que está atrelado também os fatores, tá? Os fatores políticos. Pois bem, quando se trata dos fatores políticos, podemos assim informar a vocês que está atrelado dentro de uma redoma o imperialismo, as nações de nacionalismo, tá? As nações de nacionalismo, e também podemos colocar também ligado ao orgulho, tá, de tudo isso aí. Que tipo de orgulho nós estamos falando? Que é o orgulho exacerbado do patriotismo daquela época dos Estados Unidos. Portanto, quando se fala dos fatores políticos, imperialismo consiste numa política de expansão e o domínio territorial, seja cultural e econômico, de uma nação sobre outra. Chama imperar, tá? Dominar, exercer, tá? E nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou até mesmo influência sobre povos ou nações mais fracas. Por isso que dá-se o nome de imperialismo, imperar sobre aquelas nações mais fracas. E as noções de nacionalismo. Dentro dos fatores políticos, tinha também as noções do nacionalismo. Mas o que é o nacionalismo? E o nacionalismo, se bem a gente pode explicar, é uma ideologia surgida no século XIX. Tá? No século XIX, quando se afirmavam os estados das nações na Europa, tá? Que o termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando forma a identidade nacional. Nós temos também o patriotismo, tá? O patriotismo. E esse patriotismo que era exercido, tá? Que era exercido
na época, ele era exacerbadas, tá? Exacerbadas, né? Ou seja, exageradas, ligadas ao orgulho, aquilo que eu falei, ao orgulho que influencia a imposição pelo militarismo. Tudo isso com fatores, tá? Fatores políticos, tá? E dos fatores políticos, falamos agora dos fatores geográficos, né? Os fatores geográficos. Quando se trata dos fatores geográficos, nós falamos aqui da expansão territorial, ou seja, está entre as formas, tá? Está entre as formas de garantir o comércio, mesmo tendo como principal competidor o continente europeu. Então, essa expansão que faz com que transforme a palavra geográfico, ou seja, uma expansão territorial. Quando se fala em geográfico, se está falando sobre território, tá? Sobre uma expansão territorial, tá bom? Além do escoamento da produção naquela época, o acesso, né, a bens territoriais garante os recursos naturais, a sua infindável riqueza biológica, tá certo? Então, está tudo dentro dessa redoma, tudo dentro desse patamar, tá? Dessa escoação de produção. Porque, na verdade, geograficamente, era uma questão, podemos assim dizer, quanto maior era a extensão territorial daquela época, como hoje os Estados Unidos é uma expansão imensa territorial, então ela tem um escoamento de produção maior, ou seja, o acesso a bens territorial, ela garante o acesso de recursos naturais. Então, é uma coisa proporcional. Quanto maior, tá? Quanto maior a escoação, maior, podemos assim dizer, as riquezas, né? Não é verdade? Então, entre os exemplos que demonstram a imposição dos norte-americanos, está a anexação, tá, do Havaí. E isso em 1898, quando os Estados Unidos passam a controlar todos os portos. Olha só, os Estados Unidos passam a controlar todos os portos. O equipamento militar, os prédios e as propriedades públicas do governo havaiano. Então, os Estados Unidos já estava ali imperando, já estava reinando, já estava, podemos assim dizer, tornando uma posse, tá, de direito. Também exaurou, ou seja, dentro dessa exauração, dentro desse anexo, ele teve parte no território mexicano em 1846 e anexou também o Arizona, a Califórnia, Colorado, Nevada e também o próprio Novo México, né? Houve essa expansão dos Estados Unidos para o comércio. Então ele expandiu, buscando esse comércio entre esses países, né? Então isso é muito importante dentro do próprio Estados Unidos, quando ele fez essa expansão geográfica através do comércio. Interessante, cada vez mais que um país expande o seu comércio, evidentemente maior é a probabilidade de lucro, tá certo? Visando com que o próprio comércio possa realizar os seus trabalhos com eficácia, tá? E isso os Estados Unidos estavam fazendo. Ou seja, ele estava proporcionando, tá, diante de uma expansão territorial, o seu comércio, ou seja, estava comercializando, estava comprando, estava vendendo, estava também ampliando o seu espaço de conhecimento com outros países, tá bom? Então, dentre dos outros fatores, também nós vamos ver guerras e poder. Olha só, guerras e poder. Isso não pode deixar de ser comentado, a questão de guerra e poder dentro desse fator que nós estamos agora falando, que é o imperialismo norte-americano. Jamais podemos deixar de falar sobre essa questão de guerra, não é isso? Guerra e poder. E o termo guerra e poder, podemos dizer que ganhou força no final da Segunda Guerra Mundial, tá? No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, considerando a demonstração do próprio poder bélico dos Estados Unidos. Tá? O poder bélico dos Estados Unidos tinha esse poder, tinha
essa consonância. Ele fazia isso, realizava isso, mostrava, tá? Mostrava o seu poder bélico. E dentro dessa guerra, com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão, eu acho que vocês já ouviram falar, até mesmo pela televisão, pelos jornais, o que aconteceu, né? Em 1945, né? Isso, quando os Estados Unidos ele soltou essas 2 bombas atômicas sobre o Japão, que dentro do país lançado essas bombas, foi no dia 6 a 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos, né, ele fez uso pela primeira vez, né, na história da humanidade, as armas atômicas contra as cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas foram utilizadas para forçar, tá? Que fica bem entendido aqui que a questão dessas bombas atômicas que os Estados Unidos soltou, tá, sobre o Japão, especialmente na cidade de Hiroshima e Nagasaki, não é isso? Nagasaki, essas bombas elas foram realizadas para forçar, tá, a rendição japonesa, tá, e evitar que as tropas americanas precisassem invadir o Japão por terra. Ou seja, diante desta briga, olha só, diante dessa briga, os Estados Unidos não queria mandar os seus policiais, ou seja, os seus soldados, às terras, tá, japonesas para ter aquele conflito de embate, homem a homem. Para evitar esse grande massacre, o que foi que os Estados Unidos fez? Soltou as suas algibas nucleares sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, tá certo? Agora, veja só, o interesse do Japão era afastar, dentro dessa guerra, o interesse do Japão era afastar as tropas americanas, tá? Que precisassem, tá? Que elas precisavam do seu território, tá? Ela precisava do seu território, e esse seu território estava sendo invadido por quem? Pelo pessoal dos Estados Unidos. Então o interesse do Japão era afastar definitivamente a presença americana do continente asiático. Ou seja, os Estados Unidos possuíam bases militares aonde? Nas Filipinas. Mas só que o continente asiático, muito especialmente o Japão, ele teria que afastar definitivamente, tá, os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos, ou seja, dos soldados americanos, ali no seu continente. Então houve esse conflito, houve esse embate, houve essa guerra. E essa guerra, os Estados Unidos não queriam ficar por baixo. E com o seu poderio armamentista, né, com o seu poderio de armas, os Estados Unidos, pela primeira vez, soltou as suas algivas nucleares sobre as cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. E isso houve uma mortandade tão grande, houve destruição imensa e em massa. E no decorrer da chamada idade do imperialismo, o governo norte-americano exerceu forte controle político, social e econômico sobre Cuba e as Filipinas, a Alemanha, a Coreia, o Japão e a Áustria. Olha só como o negócio é sério, tá certo? Como o negócio é sério. O controle político, social e econômico, tá, do governo norte-americano sobre os outros países, sendo ele Cuba, Filipinas, Alemanha, Coreia, Japão e Austrália. Que poderio imenso, não é verdade? Que poderio imenso. Daí você já tira o poder dos Estados Unidos. E isso nós estamos falando aí do poder das armas, tá? Poder de estratégia militar que os Estados Unidos têm e que os Estados Unidos utilizou sobre esses países. Entre as experiências intervencionistas, né, isso podemos assim dizer, também estão as guerras ocorridas no Vietnã, na Líbia, na Nicarágua, Iraque, Iugoslávia, Afeganistão, Paquistão e também na Líbia, tá certo? Na Líbia. Interessante que nos países do Oriente Médio, o interesse norte-americano era claro, o controle sobre as reservas de petróleo. Olha só, tá? Então,
a guerra que houve no Oriente Médio, o interesse maior dos norte-americanos, ou seja, dos Estados Unidos, era bem claro, era o controle sobre a reserva de petróleo. Tá? Por quê? Poder aquisitivo, poder monetário. Então, com o advento da Guerra Fria, né, e quando se fala da Guerra Fria, a Guerra Fria foi um período histórico que durou do fim, né, vamos dizer, da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tá, até o término da União Soviética, tá, até o término da União Soviética em 1991. Então, essa Guerra Fria, ela não houve verdadeiramente uma guerra ou conflito de fogo direto entre os Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética, né, a União Soviética. Não houve aquele confronto. Quando fala-se de Guerra Fria, não era aquele confronto armamentista, aquela guerra, derramamento de sangue, mas foi um conflito político ideológico, tá? Ideias, tá? Ideológica. Na Guerra Fria, teve o conflito entre o socialismo e também o capitalismo, ou seja, dois sistemas políticos e econômicos. Ou seja, são duas, se você pode observar, que são duas ideologias totalmente diferentes. Ideologia é como se trata uma ideia, um ponto de vista, é um conjunto de ideias. Então era essa briga, quer dizer, não havia disparo de arma, não havia derramamento de sangue, não havia de forma alguma aquela luta, aquele embate de corpo a corpo, mas sim de ideias, tá? Ideias, ou seja, buscando a melhor forma de conquistar um outro país com suas ideias, tá? Com a revolução de ideias. Então a Guerra Fria, ela ficou marcada pelo forte temor causado pelas possibilidades de um conflito nuclear travado entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que ele viesse trazer uma aniquilação da humanidade. Então, entre a União Soviética e também os Estados Unidos, com demais, todo o país, né, todo mundo, tinham esse temor. Meu Deus, aquele conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, havia aquele temor causado pelaquela possibilidade de um conflito nuclear travado. Sim, poderia haver, como nós falamos daquele conflito lá de 1945, né, das bombas nucleares, não é isso? Sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, o povo já naquela época já tinha aquele temor daquele conflito, aquele temor causado de uma possibilidade de uma guerra, né, que na verdade esta guerra, graças a Deus, não aconteceu. Ela não aconteceu justamente para que não viesse trazer uma aniquilação em massa da humanidade. E houve momentos de tensão, evidentemente, né? Na história conta que houve momentos de tensão, mas esse conflito direto nunca chegou a acontecer. Isso porque, além de tudo, as duas potências da Guerra Fria, eles promoveram inúmeros esforços para evitar que um conflito acontecesse. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles trabalhavam, tá, de uma certa forma para que não não acontecesse esse conflito. Então, os Estados Unidos passou a incentivar a organização de ditaduras militares na América Latina. E isso em decorrência desse conflito de ideologia. Então, e com isso criou-se a política do quê? Do Big Second. Big Second, o que é isso aí? Traduzido para português, porrete grande. Tá? Porrete grande. A política do Big Second é a referência, a maneira do presidente norte-americano Theodore Roosevelt, 1901 a 1909, tá? De tratar as relações internacionais, tá? Porrete, olha só, veja só, interessante, um governo, tá, com uma ideologia política em cima de uma palavra chamada porrete grande. Logo, você imagina que vai ser briga, vai ser cacete, vai ser uma ditadura, vai ser um cangaço, vai ser uma verdadeira guerra de navalhada. Não, a política, vejamos só, a política de Big Secret é a referência à maneira do presidente norte-americano
Theodore Roosevelt, 1901 a 1909, a tratar as relações internacionais. Foi só uma forma, tá? Ele usou essa política, tá, como forma internacional, não como uma ação internacional entre Estados Unidos e os demais outros países, não, apenas o quê? Só foi um tratado, só foi uma relação, um tratado, e não uma ação. A história conta, tá? A história conta que, em discurso de Roosevelt, afirmou que era preciso, tá? Diz a história que no discurso que ele fez, ele afirmou que era preciso falar de maneira mansa, mas deixar as demais nações consciente, tá? Ó, consciente do poderio militar norte-americano. Ou seja, nós temos diplomacia, nós vamos trabalhar com diplomacia, porém, saiba que qualquer país, se subir em cima tá, da América, saiba que nós temos um poderio militar. Então, esse poderio militar era chamado de porrete grande. Nós temos um porrete grande. Esse porrete grande é o poder militar norte-americano. Pois o Big Stick, né? Big Stick, porrete grande, foi usado para interferir na política dos países latino-americanos contra credores europeus. Olha só, tá? Então, os credores europeus, tá, estavam de forma a querer importunar os Estados Unidos. Então, foi necessário utilizar o porrete grande, ou seja, o tratado de porrete grande a esses credores europeus. O presidente disse que os Estados Unidos impediu que a Alemanha atacasse a Venezuela, mas ponderou que o governo norte-americano poderia usar da força contra os países latino-americanos caso julgasse necessário, né? Se julgasse necessário. Então, tinha esse poderio americano, próprio dos Estados Unidos. Por isso foi o tratado de porrete, né? Porrete grande. E em discurso ocorrido em 1901, tá? Segundo a história, durante uma feira em Minnesota, tá? O presidente usou um provérbio africano que afirmava categoricamente como fala macia e um grande porrete, você vai longe. Olha só que fala do presidente naquela época. Com fala macia, dizia ele, tá? Isso num discurso, né, que ocorreu em 1901, lá em Minnesota. Ele falou para muita gente, né? Com fala macia e um grande porrete, você vai longe. Ou seja, um conselho que ele deu para todo o seu povo. Então, ou seja, a diplomacia e também braço forte, com poderio militar. Então, se a diplomacia falhasse, a gente entrava com poderio militar. Então, isso podemos dizer, era a estratégia do presidente na época, tá certo? Então, com fala macia e um grande porrete, você vai longe, ou seja, o país vai longe. Se a democracia falar, ou seja, se vamos dizer, se a conversa, a diplomacia, tá, a ocasião do acordo falhasse, então vamos usar o poderio militar. Então seria essa forma. Então houve também, daí então surgiu, em 1817, isso a 1825, né, que foi a era do presidente James Monroe, o presidente James Monroe, surgiu a doutrina de quê? De Monroe, a doutrina Monroe, que é uma referência à política externa do presidente John Monroe, né, 1817 a 1825. A partir de 1823, para reconhecer a independência das colônias sul-americanas, ou seja, a sua independência, para que ninguém viesse tomar, para que ninguém viesse, vamos dizer, colocar a pé de guerra os seus territórios. Portanto, segundo a doutrina, tá? Qualquer ato, segundo essa doutrina de Monroe, a qualquer ato de agressão de europeus às nações sul-americanas sofreria interferência dos Estados Unidos, ou seja, porrete grande, tá?
porrete grande. Então, que os Estados Unidos, de forma alguma, eles queriam que houvesse essa interferência, né, essa agressão dos europeus, tá, às nações sul-americanas. Então, antevendo, veja só, o governo Murray antevendo um possível desejo de recolonização das Américas, o próprio presidente norte-americano, James Murray, ele formulou um documento que defendia o papel crucial dos Estados Unidos em perseverar a autonomia das nações, tá, americanas em relação à Europa. Bom, mas o verdadeiro interesse de tudo isso, do governo, expresso por essa doutrina, era o domínio sobre os demais países americanos, só isso. Que ele não queria que os países dominassem a América. Então ele teria esse interesse, o governo teria esse interesse de defender. Qual país que não queria defender, né? Qual país que não queria se autodefender de ameaças de outro país? Então havia esse interesse, né, conflituoso para que não houvesse esse domínio, tá, sobre os demais países contra a América. E com o apoio do Congresso, tá certo? Naquela época, com o apoio do Congresso, o presidente conseguiu reforçar a frota de navios de guerra, sobre o argumento de que a demonstração de forças reflete de maneira positiva nos assuntos internacionais. Então, tudo isso era uma forma de demonstrar o seu poder de frota de navios de guerra. Então, estava aqui, estava pronto, se precisasse, estavam prontos. Então, surgiu aí então a diplomacia do dólar. Dentro do imperialismo norte-americano veio a diplomacia do dólar. Isso aí é que é interessante. Quem tem habilidade, quando se fala de diplomacia, quem tem habilidade resolvendo ou buscando resolver problemas difíceis, aquela habilidade de resolver problemas difíceis. Então o dólar surgiu para resolver a questão econômica e das finanças do próprio país. Então, falhando a diplomacia, tá, as relações internacionais chegam a outras instâncias que podem incluir o uso da força de conflito armado, ou seja, a guerra. Então, aquilo que eu disse, se a diplomacia falhasse naquela época, então, Estados Unidos usava o quê? O conflito armamentista, ou seja, a guerra, tá certo? Então, o estilo de Roosevelt precedeu outra forma de tratamento das relações internacionais por parte dos Estados Unidos, a consolidação do imperialismo norte-americano, a diplomacia do dólar, do dinheiro, ou seja, a arte de negociar, tendo como alvo a defesa de direitos, interesses de um povo diante de governos estrangeiros e a solução de conflitos por meios de pacífico, né, dentro do valor monetário. Essa foi a política instituída pelo presidente William Taft, tá, em 1857 a 1930, e a prévia promoção dos interesses dos Estados Unidos no exterior por meio do incentivo de investimento em países estrangeiros. Ele pegou aí o dólar para fazer o trabalho de investimento. E as ações de Taft não dispensavam o uso do poderio de militar para promover as empresas norte-americanas a garantir o comércio na América Latina e da Ásia. Então, estava sempre ali postos o poder armamentista, ou seja, as guerras. Além do poder da diplomacia, estava ali o poderio armamentista. Tá? Então, a diplomacia do dólar, ele consistiu na concessão, né? Concessão de uma série de empréstimos aos países latino-americanos, objetivando até mesmo produzir dependência econômica e, consequentemente, a manipulação de acordo com os seus interesses. Aí vemos hoje as dívidas externas de muitos países com os Estados Unidos. Então, buscava dinheiro, não conseguia pagar, ficava remontando, vinha juros sobre juros, então o dólar veio justamente para isso, para o empréstimo. O dólar tão forte emprestava para países, os países entravam em recessão, porque não conseguia administrar aquele empréstimo e terminava devendo e ficava sob a tutela dos Estados Unidos financeiramente. Então, se você pega emprestado, não consegue pagar aquele dinheiro, cai em multa, e a multa vai sendo alta, ou seja, os juros vai sendo alto, e você não vai conseguir pagar. Então você termina sendo refém daquela pessoa que você pegou o empréstimo. Assim era os Estados Unidos. Assim, hoje é o Brasil, refém dos Estados Unidos pelas suas dívidas externas. Pegava o dinheiro emprestado,
não conseguia pagar, pagava apenas juros e ficava juros por cima de juros, e aí o Brasil hoje está refém aos Estados Unidos, tá certo? Então, vamos agora para o resumo da aula, tá bom, gente? A respeito do que é o imperialismo americano. E o que é o imperialismo americano? O imperialismo norte-americano é uma referência, tá certo? Ao comportamento autoritário de influência militar, cultural, política, geográfica e econômica dos Estados Unidos sobre outros países, tá bom? Então, como ocorreu o imperialismo dos Estados Unidos da América, né? Como ocorreu isso aí? Vamos tentar explicar. Então, o imperialismo americano se deu através da política da doutrina de Monroe, da América para os americanos, e principalmente pelo Big Stick, Big Stick, né? Que é o porrete grande, no qual os Estados Unidos empregou ações mais imperialistas sobre os países latino-americanos. Então, se a diplomacia falhasse, eles usavam o poder da força armamentista. Bom, como os Estados Unidos, né? Viraram uma força imperialista. Bom, em 1776, no ano da independência do país, o que resultou em grandes conflitos armados, o país apoiou a independência de Cuba e entraram em guerra com os espanhóis. A vitória dos Estados Unidos deu a eles antigas colônias espanholas como Porto Rico, e nessa época o país começa a se posicionar como um imperialista, ou seja, crescendo, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês alunos, estudem, tá bom? E nas datas previstas, façam uma boa prova. Aquele abraço todo especial e até uma outra oportunidade.